Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui nesta manhã agradecendo a Deus por este momento tão especial, momento de adoração, momento de louvor, momento de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, pela nossa vida espiritual, pela nossa vida material. Nós agradecemos a Deus por estarmos vivo. Agradecemos a Deus por amanhecer, por dormir e acordado. E neste momento nós queremos apresentar a Deus com a oração. Nós vamos fazer oração antes de fazer aqui alguma coisa, algo a respeito da palavra de Deus. Nós queremos orar. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento tão especial. Deus querido, santo e eterno, muito obrigado, Senhor, por este dia especial, pela noite que passou, pelo sono reparador que o Senhor nos deu. Pai santo e querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é santo e justo e poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos nesta semana de estudo da Palavra de Deus, a revista da Escola Bíblica Dominical. Nós queremos ler que a lição número 8, a lição que nós vamos estudar nesta semana, é a lição 8. A teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. O título da revista dessa semana é isso. A teologia de Zofar. Quem? Deus é maravilhoso e santo. A teologia de Zofar. Aí ele faz uma coisa que diz, na teologia dele ele diz: o justo não passa por tribulação. O que é que você acha? Você que está do outro lado aí, o que é que você me diz? Se o justo não passa por tribulação. Porque aquele é algo que ele estava falando aqui, que ele vai na teologia dele, no pensar dele, que ele diz que acha que o justo não passa por tribulação. Então nós vamos ver isso. Aí diz o texto áureo, diz assim: e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousará seguro. Jó 11:18, está lá o texto áureo. A verdade prática nos diz assim: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Eis aí a pergunta que Zofar falou. Disse que mas aqui o irmão, na verdade prática, o irmão comentando, ele diz: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E ele disse, o próprio Jesus disse isso, que no mundo a gente ia ter aflição, ia ter passar. Então tá aí. A leitura diária, nós temos aqui várias coisas muito importantes. Você também lê a leitura diária. Na segunda-feira hoje, está lá em Jó 11:4, que diz assim: é possível auto-justificar-se diante de Deus? Auto-justificar-se diante de Deus é possível? Na terça-feira diz assim, Jó 11:5 e 6, diz: quem poderá conhecer a verdadeira sabedoria? Quem poderá conhecer a verdadeira sabedoria? Você vai lá meditar, vai ler, reler, vai entender. Quem poderá conhecer a verdadeira sabedoria de Deus? Né? Quarta-feira, Jó 11:7 e 8. Diz assim: quem pode desvendar o mistério de Deus? Quem pode desvendar o mistério de Deus? Você pode? Eu não posso. Você pode? Ninguém pode desvendar. Só Deus, quem sabe, né? Todas as coisas. Então,
quinta-feira diz: quem poderá impedir os planos de Deus? Você pode impedir os planos de Deus? Ninguém. Os planos de Deus não são impedidos, nem os planos, né? Como está lá em Jó 42, que ele fala isso, né? Então, sexta-feira de Jó 24:5. O júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea. É verdade. O júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea. Quando a pessoa que é mal tem aquela alegria momentânea, aquela passageira, né? O sábado tem assim: o ímpio porventura desaparecerá. O ímpio porventura desaparecerá, que é você. Eis aí, para a gente estudar. A leitura bíblia em classe está Jó 11:1-10 e Jó 20, do 1 ao 10. Então você lê, nós vamos ler que perde muito tempo aqui, para a gente vai ler. Isso aqui fica para você ler e meditar e tirar proveito da revista aqui. Então, os hinos sugeridos para a lição dessa semana, você vai, 524, 539 e 562, da nossa harpa cristã, que nós temos que adorar. Então, os objetivos gerais. Os objetivos gerais que tem a revista está nos proporcionando para essa semana primeiramente, destacar o objetivo geral, nós temos mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Certo? Eles defendem dessa tese aí, que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Certo? Você depois vai ler. Os objetivos específicos diz assim: abaixo, os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo refere-se ao tópico, né? Com os seus respectivos subtópicos. Então, tem tópico e subtópico da revista. Então, nós vamos destacar. O primeiro diz: destacar no entendimento que Zofar, que o sofrimento de Jó fazia parte de uma sábio julgamento divino. Segundo, explicitar que a convenção defendida por Zofar era de natureza legalista. Terceiro, esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Amém? Então, depois nós temos interagindo com o professor. Essa revista é muito rica é muito boa mesmo. Você que leia o livro de Jó todinho, do 1 ao 42, né? Você lê, são esses capítulos que tem, você lê. E medite, leia devagar, vá explicando a Deus. Então, nestas condições. A introdução diz assim, na introdução o comentarista ele faz assim: nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Jó 11:20. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação. A semelhança que pensavam seus amigos Elifá, Bildade e todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário dos seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar os seus ressentimentos contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Ele acha que Jó aqui não fez alguma coisa que Deus não se agradou. Mas como a gente viu desde o início, que a gente vem estudando, a gente vê que Jó é o contrário. Jó, ele
orava, pedia a Deus pelo seu filho e tudo. Ele sabe que foi Deus quem fez, Deus quem dialogou com o próprio Satanás, que foi diante da presença de Deus, e Deus fez a pergunta para ele: tem visto o meu servo Jó? Ele disse assim: de onde vem? Eles vêm de rodear a terra e passear por ela. Eles têm visto o meu servo Jó? Aí Satanás foi dialogar com Deus e disse que Jó só era sincero, só era reto, só era... Feliz é aquele homem a qual Deus, ele fala, como é que eu quero dizer, dá um testemunho, porque Deus deu testemunho de Jó, testemunhou a favor de Jó. Tem visto o meu servo Jó, como ele é temente, como ele é íntimo, aí foi dizendo as qualidades que Jó estava mostrando. Aí Satanás, como um acusador, ele chegou e falou: Jó é sincero porque o Senhor tem os bens, o Senhor encheu ele de bens. Então ele pensa que porque a pessoa tem bens, não adora a Deus. Então, aí Deus deu a ordem a ele foi mexeu com as fazendas, mexeu com os filhos, mexeu com a saúde de Jó e tudo. E Deus disse: agora não toca na sua vida. Tirou, até a mulher chegou a amaldiçoa teu Deus e morre, coisas, mas isso aí a gente já deu no passado, a gente já deu nas lições passadas, mas a gente nunca é tarde de falar, né? Então, tá aí, o que o comentarista quis dizer é isso, né? O primeiro tópico diz assim: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. O primeiro subtópico diz assim: Deus grande e sábio. Deus grande e sábio, o primeiro. Aí nós estamos aqui, depois você lê em casa, pega a sua lição, lê. O segundo subtópico diz assim: Deus não é indiferente à ação do ímpio. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O segundo subtópico. Então aqui a gente vai estudar, o professor, nós vamos estudar e vamos levar para a classe o que Deus está falando, o que Deus quer que você fale. Então, é muito interessante você pegar a sua revista, comparar com os livros, comparar com a Bíblia. Você vai no dicionário, você sempre pega um lápis, pega um rascunho, as dúvidas que você tiver, você vai olhando no dicionário, alguns nomes que você não tenha capacidade de coisa, você vai para o dicionário e vai analisar, pesquisar aquela palavra, tá certo? Então, terceiro subtópico: tolos se passando por sábio. É isso mesmo. Essa aqui que o comentarista: tolos se passando por sábio. Porque muitas vezes a pessoa pensa que sabe tudo, mas ninguém sabe nada. Aleluia. Deus, ele revela como ele quer, né? Então, muitas vezes você está pensando que sabe tudo, mas você não sabe. É chamado de tolo. Tolo se passando por sábio. Muitas vezes você quer ser sábio, mas você não é um tolo se passando por sábio. Então nós vamos estudar isso. Nós vamos ver isso aqui. Então, o primeiro tópico foi isso aí. Tem esses 3 subtópicos. O segundo tópico diz assim: a convenção como resposta à aflição. A aflição. Então, o primeiro subtópico diz: purificação moral. Então, você vai estudar o que é purificação moral, como nós devemos nos purificar, como Deus falou, como purificação moral, certo? O segundo subtópico diz: é possível negociar com Deus? É possível? É possível negociar com Deus? Você quer barganhar com Deus? Quer barganhar com Deus? Quer negociar com Deus? Tem gente que faz isso. Diz que encosta Deus no canto da parede para que Deus resolva aquele seu problema, né? Então, ninguém pode barganhar com Deus, porque Deus, ele faz como ele quer, tudo o que ele quer.
Quem somos nós para encostar Deus no canto da parede e você faz isso? Não. Deus é eterno, Deus é santo, Deus é poderoso. Ele conhece a minha vida e conhece a tua vida. Como é que nós vamos encostar Ele? Ele quer o melhor para nós. Então, no momento certo que você buscar, que você adorar Ele na hora, Ele vai repor aquilo que você quer. Então, você não é... nós pedimos uma coisa e Ele dá de maneira que você quer. Não. Então, é interessante isso. Viu? É possível negociar com Deus? Você pode até negociar. E Deus pode lhe ouvir, como muitos têm que fala e negocia. É possível negociar com Ele, se Ele quiser ouvir você. Vamos ver um pedacinho. Os estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre das suas dificuldades. Então, muita gente as pessoas pensam que você está passando por dificuldade é porque você está em pecado. Muitas vezes você não está. Você está passando por a dificuldade porque tem que passar mesmo. Que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições e temporais. Então nós temos que passar por dificuldade. A gente vivemos no mundo é para isso. Né? Não é só de maravilha, não, a gente tem que passar por dificuldade. Passamos por doença, enfermidade. Se fosse assim, a gente não tinha enfermidade. Mas a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições. Então, está bem claro aqui, que a gente tem que ter, se a gente vivemos aqui, tem que passar, né? Então, a terceiro subtópico, a angústia de Jó. A angústia de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Jó sentiu angústia diante das insistentes acusações dos amigos. Muita fortaleza. Jó mesmo daquele jeito arrebentado todo, mas ele era um homem forte. Um homem que, aleluia, louvado seja Deus. Mesmo em cima das acusações, o pessoal acusação, mas ele não falava nada. Ele se angustiava porque seus amigos cedem da força. Amigo é aquele que vê você cair, que tenta levantar você, dar um apoio, não acusando que você está em pecado. Mas esses amigos deles, eles acusavam, achavam que Jó tinha feito alguma coisa que desagradou a Deus. Então, foi isso aqui que eles queriam acusar, que Jó fosse diante de Deus, se ajoelhar, pedir perdão, para que eles viessem, né, ter esse perdão de Deus. Então, a angústia de Jó angustiou-se exatamente por isso. Eles queriam que as coisas voltassem ao normal, né? Que tudo isto, né? Então, por isso que ele se angustiou. Tá certo, irmão? Então, o segundo tópico é assim. Agora, o terceiro tópico tem 3 subtópicos também, que diz o castigo do mal, Jó diante de um paradoxo e a verdade vem à tona. Louvado seja Deus. Terceiro tópico, Deus julga e castiga os pecadores. Deus julga e castiga os pecadores. Terceiro subtópico. O castigo dos mal. O castigo dos mal. Né? Nós vamos estudar o castigo dos mal. Das pessoas que fazem o mal, nós temos que ser... Então, Jó, segundo diz, né? Jó diante de um paradoxo. Segundo subtópico. Diante de um paradoxo. É isso? E o 3 diz assim, a verdade vem à tona. Então, toda a verdade vem à tona. Toda mentira, um dia chega, a verdade vem à tona. Então, diz assim, a lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz o seu sol se levanta sobre os maus e bom, e a chuva desça sobre justo e injusto. Então, o sol é para todos, a chuva é para todos. Deus não faz acepção de pessoa. Quando Ele manda a bênção, manda, né? Deus manda
a falar, a dizer essas coisas. Então, o mal, tanto Deus vê o mal como o bem, ele ajuda, Deus não faz acepção de pessoa, tá certo? Então, você, meus queridos irmãos e amigos que estão ouvindo essa aula, através desse vídeo, você veja que Deus ele não faz acepção de pessoa. Quando ele dá bênção, ele não olha a quem, ele dá bênção. Eu sei que muitas vezes você pode até dizer, mas a pessoa faz o mal, mas Deus, ele te conhece, ele conhece o seu coração, ele conhece o seu detalhe, conhece. A palavra de Deus já diz, ele conhece você por dentro e por fora. Aleluia. Então, se fosse assim, todos eram amaldiçoados, todas essas pessoas. Não, mas Deus, ele não faz acepção de pessoa. Ele, na hora que você precisa, e você clamou a ele, você recebe. Muitas vezes você, às vezes, não professa nem a fé que nós professamos, mas recebe, porque Deus, ele não é injusto. Deus, ele vê você, ele conhece você. E aqui os amigos de Jó estavam, mas é bom você ler, aleluia, no capítulo 42, que a gente vê ali a vida de Jó modificando. Nós vamos chegar lá, nas outras lições nós vamos chegar lá, nós vamos falar sobre isso. Então é muito importante essa lição, a teologia de Zofar. Zofar era o terceiro amigo de Jó, mas foi o que mais quis condená-lo, né? Mas aqui o justo não passa por tribulação, tá certo? Então ele achou isso. Então nós nesta semana vamos estudar essa lição, é muito boa para que você, né? A conclusão, ele diz assim na conclusão: vimos como Jó continua a sua defesa contra os argumentos dos seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente, que não cometeu nada que justifique o tamanho do sofrimento. Jó tinha certeza que não tinha praticado crime nenhum para que os amigos viessem incriminá-lo, dizer que ele tinha pecado. Então, meus amigos, preste muita atenção, que muitas vezes você está passando por uma luta, passando por uma dificuldade, mas você não pecou, mas os irmãos começam a condenar, as pessoas começam a deve estar em pecado. Muitas vezes você não está, mas muitas vezes é Deus que quer até que você passe por ali, passar por esse deserto para você lá na frente ser abençoado. É isto que Deus faz em nossa vida, meus queridos. É isso que essa lição está abrindo os olhos de muitas pessoas. Então basta tão somente você meditar, você ver o sofrimento de Jó. Então os próprios amigos condenavam ele para que ele... Então, os amigos de Jó, por desconhecerem as razões do seu sofrimento, o acusa de forma impiedosa. E o patriarca, por desconhecer as ações de Deus nesse episódio, chega ao limite de desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. É difícil você estar passando uma dificuldade dessa que Jó. Ali foi um homem íntegro, por isso que a Bíblia diz íntegro, reto, temente a Deus, que não, e desviava-se do mal. Jó era tão importante. Deus, para ter o testemunho de Deus, para Deus testemunhar o seu favor, você tem que andar em comunhão com Deus, para que Deus, não, meu servo, ele é fiel. Se eu andar em comunhão com Deus, ele vai, é claro que ele vai testemunhar o meu favor. Vai dizer, não, o irmão Jonas, o presbítero Jonatas, ele é fiel, é temente a Deus. Então nós estamos aqui passando por uma fase, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jó foi isso, o homem chegou até a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Mas o bom é que ele foi vencedor, né? Então, meus queridos irmãos, muito obrigado por passar este momento
reflexões nesse momento. A gente está dando só um panorama, é um panorama aqui da lição. A gente não deu assim uma certa aula. A gente deu um panorama assim no que a gente vai estudar no domingo, para que os irmãos se alertem, estude mais, pegue a sua lição que você tem em casa, a revista, né, que você tem, essa lição número 8, uma lição muito boa, você pega, vai estudando, e se tiver alguma dúvida, o professor tira na classe. Você tem alguma dúvida que é coisa, então você nota a dúvida que você tem e leva para a classe, para o professor tirar. Porque eu acredito que todos os professores, eles estudam a semana todinha, se preparam para no domingo ele dar esta aula. Então está aqui exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Então a gente está alertando você para você que estude. Você tem alguma dúvida, tire. A escola dominical é isso, é uma escola teológica que você precisa aprender, você precisa se comunicar mais. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar, aí aprende errado, você vai continuando. Então a escola dominical é para tirar as dúvidas da palavra de Deus. Então nós estamos ali, passamos 2 horas ali, de 9 às 11, para explicar a dúvida que você tem, tá certo, irmão? Então é uma escola formada muito tempo. Essa escola vem de muitos anos e nós estamos querendo que todos participem da escola dominical aos domingos. A Assembleia de Deus está de portas abertas desde as 9 horas, às 9 horas até às 11 horas. E você será um dos nossos convidados para assistir na Igreja Assembleia de Deus mais próxima de sua casa. Então, creia tão somente que Jesus tem uma palavra para você. E através do livro de Jó, está aqui, nós vamos a fragilidade humana e a soberania divina. Este é o título da revista deste mês, deste trimestre, que nós estamos encerrando em dezembro. Então, o sofrimento e a restauração de Jó. É importante, né? Sofrimento, restauração. No final, tudo aquilo retribuído, a restauração, Deus restaura a sua vida. E tudo que ele perdeu, Deus vai dar em dobro. Então, que você medite nesta palavra, que Deus possa lhe dar, aleluia, algo na sua vida e faça, tenha oportunidade. Quem sabe, se você participa da escola dominical, se você já é um entendido, você não quer vir da escola porque você já conhece tudo, mas venha pelo menos ensinar. Nós precisamos de professores. Se você já conhece, se você tem entendimento, você é uma pessoa sábia, uma pessoa que se diz conhecedor da palavra de Deus, então nós precisamos de professores, sim. Nós precisamos de pessoa para ensinar. Se você se acha o máximo, não quer vir para a escola porque você já sabe tudo, então venha participar desta escola bíblica como professor. Você participa como professor, não é como aluno, não. Nós precisamos de pessoas que têm prática de ensino. Se você é um desses, nos procure. Nas Assembleias de Deus, nós precisamos de você. Nos procure. Faça para que você venha ser um dos nossos professores, um ensinador, tá certo? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém?